Olá, amigos, como é que vão? Bem, é o seguinte, eu queria só relatar o que aconteceu ontem com relação à PEC 02/2015. Ela é para ser percebida como uma perda, sim, uma perda de orçamento do governo federal. Tem menos poder, o governo federal hoje tem menos poder discricionário sobre o volume de recursos. Ele vai ter que aplicar isso forçosamente, baseado naquilo que os parlamentares e as bancadas de Estado, que são bancadas de parlamentares, deputados federais do Estado de São Paulo, bancadas de deputados federais de Minas, do Rio, determinam aonde usar esses recursos. Então, no modelo anterior, isso era discricionário, havia contingenciamento, uma série de coisas, mas limitava esses erros. Né? Por quê? Você ter emenda parlamentar já é um erro de sistema. Então, vamos entender aqui o contexto. Eu até já começo aqui essa live tirando aqui o problema, ou qualquer problema do partido, porque de falta de orientação, ou como os outros parlamentares votaram, sobretudo do meu partido, outros partidos aliados. Por quê? A gente opera com isso aqui, né, que basicamente fala o que vai ser votado no dia, e uma descrição de que você consegue avaliar previamente daquilo que vai ser debatido, e há um debate sobre isso, sobre cada uma dessas pautas na manhã, né? Então, na parte da manhã. Só que isso aqui, que é o texto que foi votado, foi apresentado no Congresso, no próprio plenário. E é um texto, como você veja, só de uma emenda, aqui tem todo um descritivo bem mais amplo, porque de fato é um debate complexo. Né? Então, o que está acontecendo aqui? O próprio Guedes, ele quer descentralizar, ele é favorável a descentralizar, ele entende também que o parlamento tem que ter uma força maior, e eu também sou parlamentarista, isso eu não escondo de ninguém. Agora, como fazer isso, certo? Isso que é importante. Nós estamos jogando mais poder e recursos para um Congresso que ainda é disfuncional. Tem problemas ali graves que precisam ser reajustados. Né? Problema de proporcionalidade. Né? Os eleitores de São Paulo valem menos do que os eleitores do Acre ou eleitores do Amapá. Então tem problemas de proporcionalidade, tem problemas de alocação de recursos. Né? Como é que é essa alocação, como é que ela é feita? Predominantemente, centro, oeste, sudeste e sul perdem recursos federais em detrimento do norte e nordeste. Então, uma alocação aí entre que a federação faz desproporcional nos estados. Então, isso é um problema. Isso é um problema que também se reflete no Congresso. E aí você tem uma outra coisa que é uma dinâmica muito ruim do nosso parlamento, é que existe esse negócio de emendas parlamentares que dá poder para o parlamentar, para as bancadas, definirem aonde que eles vão investir dinheiro federal. Só que vamos lembrar aqui, de quem que é o dinheiro? É do governo federal? É da União? O dinheiro já vem dos municípios. O dinheiro não é para sair dos municípios, nem para sair dos estados. Os estados e municípios é que sabem usar melhor esses recursos. Muito bem, mas temos uma falácia do sistema centralista atualmente, que chama-se emenda parlamentar. Então, eu, deputado federal, eu tenho poderes financeiros para alocar esse dinheiro, que não é meu, é do Estado de São Paulo, é dos municípios de São Paulo. Eu posso alocar a meu bel prazer. Posso mandar tudo para a cidade de São Paulo, ou posso mandar tudo para uma cidade do interior. Tudo aquilo que me é discricionário. A bancada também, a bancada dos outros parlamentares, os outros 70 deputados federais, também podem fazer esse tipo de alocação. Então, o que você tem agora? Você tem um poder paralelo ao poder do governo de São Paulo e a cidade de São Paulo, porque agora os parlamentares vão ter essa discricionalidade, tem uma ideia talvez díspare daquilo que é a ideia de governo do governador, dos prefeitos, e você criou um governo para você está reforçando um problema. Nós precisamos acabar com esse problema de emendas parlamentares, essa dinâmica. Então, o que aconteceu ontem? O próprio governo até orientou para votar favorável a fazer esse orçamento impositivo, que agora as bancadas e os parlamentares, tudo aquilo que eles determinarem onde usar os recursos tem que ser impositivo no orçamento do governo federal, para que seja alocado de acordo com o que os parlamentares definem, não com o que o executivo define. Muito bem, então agora nós teremos mais poder. Eu terei mais poder, isso eu acho um grande erro.
Eu acho que é um grande... Reforçamos um erro de sistema. E foi uma das razões que eu votei contra. Tem um outro aspecto, sim, que é a perda de orçamento na mão do Executivo. O Executivo está agora num processo de corte de custos, de austeridade. Então, está jogando aqui para um parlamento que, por definição, não é austero. É difícil cortar custos quando se trata de parlamento, sobretudo legislativo. Eles não olham a parte orçamentária com o rigor de alguém que é responsável pelo orçamento, né? Então, os parlamentares não são responsáveis pelo equilíbrio. Então, isso, na minha opinião, o que tinha antes, mesmo havia um defeito das emendas parlamentares. Muito bem, você tinha um executivo que comandava todo o orçamento. Então, ele às vezes contingenciava, falava assim, olha, não vou aplicar de acordo com o que os parlamentares querem. Então, isso equilibrava. Então, é um erro que equilibrava outro erro. Então, nós agora estamos reforçando um erro de um lado. O executivo, no momento, ele está numa política certa de austeridade. Estamos demovendo o poder executivo desta função de equilíbrio, dessa função de austeridade. Estamos transferindo para o parlamento que não tem noção nenhuma de como cortar custos. Então, eu me preocupo, por isso que eu votei contra ontem, não, sem demérito nenhum a orientação do próprio partido, as lideranças, porque esse é um tema complexo, ele não foi debatido, vamos lembrar. Eu recebi isso aqui no Congresso, lá embaixo, na hora de votação, eu estava ali freneticamente avaliando, e aí a Bia Kicis veio me alertar que isso pode gerar um problema para o Executivo. Eu comecei a refletir, aí caiu a ficha. Falei, olha, de fato, temos aqui problemas graves no parlamento, não podemos dar mais poder para um parlamento que ainda tem que ser ajustado. Então, por que foi feito isso? Por que eles quiseram? Aí cabe especulação, né? Perguntem ao presidente da Câmara por que ele botou isso a voto, né? Tirando o poder do Executivo, trazendo mais poder para o parlamento. É uma maneira, será que ele quer criar o parlamentarismo? Se for por esse intuito, o processo está errado, na minha opinião, tá? Não é por aí. Temos que corrigir e fazer uma reforma política bem ampla, com alguns pilares estabilizadores. Então, a notícia ruim é que nós votamos isso ontem e, majoritariamente, os parlamentares foram levados a votar sim. Vamos lembrar que também tem uma perversão aí desse sistema parlamentar, né, de mais poder na mão do parlamentar. Para que eles usam essas emendas parlamentares? No melhor caso, as bancadas parlamentares têm um plano de governo e vão aplicar os recursos que agora eles vão ser donos, dos quais eles vão ser donos, de uma maneira responsável, de uma maneira comunicada com as suas bases, de uma maneira que reflete, de fato, os interesses da população do meu estado ou de qualquer outro estado. Então, isso acho que seria o melhor caso. O pior caso, que eu acho que é o padrão, é que a maioria dos parlamentares usam emendas parlamentares para se reeleger. Eles usam esses recursos para criar factoides, criar projetos e planos desvinculados dos planos dos prefeitos, dos governadores dos seus estados, somente para fazer proselitismo e para ganhar uma próxima eleição. Então, isso eu acho uma perversão do sistema. E a gente não tem freios contra isso ainda. Então, mais uma coisa que a gente precisa entender aqui, no porquê que essa PEC de ontem, eu ainda estou aqui um pouquinho desnorteado com relação a isso. Votei contra, foi de última hora, minha orientação era para votar a favor, eu até estava inclinado a votar a favor no início, mudei meu voto na última hora porque eu entrei aqui um pouquinho nessa leitura e alguns parlamentares também me avisaram. Então, somente 6 parlamentares votaram contra. Se a gente tivesse tido o benefício do debate, eu tenho certeza que a gente teria uma amplitude bem maior aí de parlamentares votando contra, porque eu sei que eles não querem, eles entendem que eles têm uma missão. Bom, isso vamos terminar agora as notícias ruins. Vamos falar das notícias boas. Nós conseguimos o registro, 251 votos aprovados, a gente só precisava de 200 votos, conseguimos 251 votos para a formação de uma frente parlamentar mista de reforma política. Então, estou muito feliz com essa realização. Isso sucedeu no início dessa semana. Então, vamos ter aí um amplo debate. Você veja que todos reconhecem que temos
um problema de sistema, né? Um problema de organização e quem faz o que, faz o contrapeso. E eu acho que essa frente parlamentar vai poder atacar os problemas que vão ser exacerbados com essa PEC 02/2015 que a gente aprovou ontem, né? Então, fica aqui uma notícia ruim, na minha opinião, e uma notícia boa, né, como contrapeso. Agora, para essa notícia boa ser uma notícia ótima, precisamos aí de engajamento de todos vocês, tá? A gente vai começar a dar início à frente na próxima semana, chamar para as reuniões, chamar os outros parlamentares. Vai ser uma frente mista, então isso seja, envolve deputados federais e senadores, e é amplo, ou seja, é suprapartidário. Todos entendem, esquerda e direita, entendem que tem um problema de regimento ali, tem um problema de sistema, de equilíbrio de poderes, uma série de coisas, além de a questão de federação, né, de competências municipais, estaduais, federais. Então a gente vai estar revisando isso, sistema eleitoral, o voto, tipo de voto, se vai ser eletrônico e cédula, que tipo de freios que vamos colocar, se vamos ter o recall de mandato, se vamos ter outros freios de iniciativa popular, de democracia direta, como é que a gente regulamenta isso. Então, tudo isso vai ser debatido nessa frente parlamentar. E eu acho que essa PEC deveria ter sido discutida nessa frente parlamentar. Então, foi colocado aí meio que a revelia. Aqui fica o meu último comentário. Sem demérito nenhum aos meus colegas parlamentares com relação ao voto de ontem, porque de fato é um tema complexo que não foi debatido. Então, as orientações partidárias talvez pecaram de não ter o benefício desse debate. De qualquer maneira, temos aí um início de mandato, temos aí um processo longo e positivo a ser encarado, e vamos ver se a gente reverte isso, ou no mínimo a gente começa a criar os freios corretos no nosso parlamento e que a gente transforme, faça desse limão uma limonada, basicamente, como vai o ditado. Bom, meus amigos, muito obrigado. Inicio aqui um novo dia, agora uma reunião na Credem, e agradeço aí a todos vocês por estarem aqui me acompanhando. Vamos precisar do seu apoio em toda essa etapa aí. Muito obrigado, até a próxima.